Pois bem, galera, passado o carnaval, chegou a hora de fazer o L. Já fez o L hoje? Tem que fazer o L aí, o tarifaço do Lula no Brasil, né? O Lula criticou o Trump, tu lembra? Um monte de especialista falando, não, que negócio de aumentar tarifas é ruim, que faz mal para a indústria, que os Estados Unidos vão experimentar inflação, que eles não vão aguentar, que vão ter que baixar as tarifas e não sei o que lá. Agora o Lula faz a mesma coisa que o Trump falou, fez e subiu o imposto para mais de 1000 produtos, inclusive smartphones, né? E o curioso dessa história é justamente o porquê que ele está fazendo isso. Ele está aumentando o imposto de importação porque as empresas estão indo embora do Brasil. Exatamente, é por isso que a indústria brasileira está indo para o Paraguai. O que o Lula fez? Lembra que ele falou que não, que eu vou cobrar imposto dos ricos, tem que cobrar dos ricos, porque os pobres, eu vou isentar os pobres de cobrar imposto dos ricos. Quem paga imposto é pobre, meu amigo, o rico não paga imposto, né? Aí o que vai fazer agora? O rico foi todo mundo para o Paraguai, né? Todo mundo do Paraguai, as empresas brasileiras todas indo para lá. Aí ele aumentou o imposto de importação para o pessoal que foi para o Paraguai, o produto fica caro aqui no Brasil também. Mas veja, a pessoa não vai pagar imposto de renda, não vai pagar o imposto dos ricos do Lula, né? Não vai ter mais imposto dos ricos, agora quem vai pagar vai ser os pobres aqui no Brasil, que vai ter que pagar mais caro em tudo, inclusive nos smartphones. Além disso, alguém tem que pagar o cartão corporativo do Lula, né? A gente falou no vídeo anterior aí do cartão corporativo do Lula, alguém tem que pagar essa lambança, bicho. E vai ser, adivinha? Vai ser você, cara. Então, esse é o ponto do Lula, né? Taxar mais imposto no cu do brasileiro, o brasileiro não aguenta mais pagar imposto, mas vai ter que pagar mais um pouquinho. E vocês sabem, eu sou contra o tarifaço do Trump. Eu critiquei, nunca, em momento algum eu fui a favor do tarifaço do Trump, sempre foi uma merda essa porcaria. E o Lula tá fazendo mais ainda. Esse é que é o problema. O Brasil sempre foi protecionista pra caramba, sempre botou imposto pra caramba, taxa pra caramba, e tá botando mais ainda agora. Vai ajudar a indústria nacional. Não, porra nenhuma, a indústria nacional é uma merda. A indústria nacional tem o senhor Gabriel Duarte aqui fala, conta um caso dele aqui que mostra muito como é que é a maravilhosa indústria nacional, como é que ela funciona, né? A gente vai ver isso aqui. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Fazenda argumentou que a penetração de produtos importados está em níveis que ameaça colapsar elos da cadeia produtiva e provocar regressões produtivas e tecnológicas no país. Sabe por que está acontecendo isso, o Haddad? O Haddad que fez isso aqui, né? O Ministério da Fazenda, isso daí, o Haddad, né? Porque o Brasil aumentou o imposto de tudo. O Lula botou imposto na porra toda, inventou um monte de imposto novo. Você criou imposto, aumentou imposto, IOF, não sei o que lá, um monte de imposto novo. Aí o que acontece? O empresário nacional fica sufocado, começa a ficar mais barato trazer o produto de fora mesmo. Qual que seria a alternativa correta? A alternativa correta, diminuir os impostos nacionais. Diminui o imposto nacional, resolve-se o problema. Pronto, não tem mais problema. O produto brasileiro volta a ser competitivo com o estrangeiro. Mas aí o que o Lula faz? É lógico, o interesse do Lula não é resolver o problema. O que ele quer é botar no cu do brasileiro, é enrabar o brasileiro com areia e pimenta. Então ele vai lá e aumenta o imposto de importação também. Aí aqui o brasileiro que não tem alternativa tem que comprar alguma coisa aqui no Brasil, ou vai pagar imposto caro aqui no Brasil das indústrias brasileiras que produzem as coisas aqui no Brasil, se é que alguém ainda produz alguma coisa aqui no Brasil, ou então vai ter que comprar importado e trazer aqui para o Brasil e aí pagar imposto de importação do mesmo jeito, pagar mais caro do mesmo jeito. Ou seja, quem é que vai pagar? Quem é que paga as taxinhas? Quem é que paga a taxa das blusinhas? É o consumidor final. É o consumidor final que paga todos os impostos no final das contas. O empresário repassa imposto sempre, todas as vezes, 100% das vezes. Não tem nenhuma hipótese de indústria que vai absorver o custo, né? É engraçado o pessoal que falando aqui, não, porque isso não vai ter problemas e não sei o que lá. Aqui, ó. Decisão que afeta bens de capitais, ou seja, afeta inclusive quem planeja investir para aumentar a indústria aqui no Brasil. Eu quero produzir mais, quero aumentar a minha produtividade, quero botar máquinas para produzir. Não pode. Não pode aumentar a produtividade, não, tem que continuar na merda. Por que ele está fazendo isso? Pois é, desespero mesmo do Lula, não tem alternativa. Máquinas e equipamentos para produção, bens de informática e telecomunicação. O seu computador, a sua placa de vídeo vai ficar mais cara, meu amigo. O seu smartphone vai ficar mais caro. Nada me tira da cabeça que isso daqui também é vontade do Lula de deixar o brasileiro sem notícia na época da eleição, né? Quanto menos gente tiver celular, melhor pro Lula. O Lula sabe que a única chance que ele tem de convencer alguém de que ele é um bom presidente é se essa pessoa assistir a Rede Globo, porque tirando isso, qualquer pessoa que discuta qualquer assunto na internet chega à conclusão que o Lula é um pinguço corrupto que não tem nenhuma salvação, né? Então, quanto menos gente tiver smartphone, quanto menos gente tiver computador, melhor pro Lula. Então, não duvido nada que isso daqui também tem esse potencial, também tem essa parada do Lula querer ajudar a eleição dele, prejudicando as pessoas, né? A medida foi criticada por importadores, então foi criticada por todo mundo, criticada por importadores, criticada por qualquer pessoa
porque todos nós vamos pagar essa conta. Quem paga as tarifas é o consumidor, somos nós. Exatamente como quando o Trump colocou o tarifaço aqui nos Estados Unidos, eu falei, é uma merda, são os americanos que pagam tarifa. É lógico que é os americanos que pagam isso. Essa ideia de que não, que eu botei tarifa no país tal, botei tarifa no país tal. Pô, que porra é essa, meu amigo? Você tá botando tarifa nos americanos, só botou tarifa num país só, no seu país, nos Estados Unidos, né? Aqui, ó, a medida foi criticada por importadores que veem impacto na competitividade e na inflação. Por quê? Porque ele, inclusive, colocou impostos em bens de capital, ou seja, para você crescer a indústria, você vai ter problemas, né? Vai afetar a competitividade brasileira e também na inflação, que vai aumentar, né? O pessoal diz que não tem problema não, que vai ser tudo absorvido e não sei o que lá e coisa e tal, que o Ministério da Fazenda avaliou que a medida é moderada e focalizada, necessária para equilibrar preços relativos, depois que vocês enfiaram já no cu do brasileiro o imposto aqui no Brasil. Aí tem que equilibrar botando a dupla penetração, né? Enfiando também o imposto na importação também, né? Aqui, ó, para mitigar a concorrência assimétrica e fazer tendência de aumento de penetração de exatamente, penetração, dupla penetração, de impostos importados e reduzir a vulnerabilidade externa estrutural associada ao déficit setorial. Você já reparou que esse pessoal, quando não tem explicação, começa a usar a palavra difícil? É isso aí. Quando o cara começa a usar a palavra difícil, é porque ele não sabe o que falar. Ele não sabe como explicar a situação, ele fica usando as palavras difíceis. Ele tá colocando no seu cu, tá aumentando imposto para você aqui. O governo também informou que a medida se alinha internacionalmente, pois vários países elevaram a proteção setorial por remédios comerciais em subgrupos de máquina, sinalizando instrumentos tarifários que continuam a corrigir choques externos e dumping, não sei o que lá. Porra nenhuma. É o Lula querendo mais dinheiro. Eu falei para vocês que isso ia acontecer. O Lula isentou o pessoal até 5 mil reais do imposto de renda, o que eu achei ótimo. Decidiu cobrar do pessoal mais caro. Eu falei que isso é ótimo, excelente, excelente. Por quê? Porque o pessoal que ganha mais não vai pagar essa. Eles vão dar um jeito de fugir desse negócio. O governo vai ter que tirar dinheiro de outro lugar. É isso que está acontecendo. O governo fez as contas, viu que o dinheiro que ele estava contando, não porque a gente aumentou o imposto dos muito ricos e agora os muito ricos vão pagar pra gente, não sei o que lá e coisa e tal. Meu amigo, rico não paga imposto, rico não é otário. Otário é pobre, pobre que paga imposto, meu amigo. É isso que acontece, a verdade é essa. Aqui, ó, o imposto de renda esclareceu que as principais origens de exportações foram os Estados Unidos e não sei o que lá, China e não sei o que, né? O governo também atribuiu uma porta de pedidos de redução e não sei o que lá. Ele disse que vai ser tudo equilibrado, que no final das contas não vai ter problema. Ou seja, no final das contas vai ferrar todo mundo, não vamos ter que pagar mais caro para bancar o Lula. E ainda dificulta o smartphone. Me explica por que você não pode comprar, por que aumentou o imposto de smartphone se não tem nenhum produtor nacional de smartphone? Não tem marca nacional de smartphone. Você tem o que você tem é importado mesmo. Ninguém compra, porra, smartphone da Multiuso, smartphone da CCE. Não existe isso, porra. Aí, ou seja, ele aumentou o preço disso por quê? Porque ele não quer que as pessoas tenham smartphone no Brasil. Eles querem que as pessoas fiquem no atraso, porque pessoas atrasadas assistem Rede Globo e acabam votando no idiota do Lula. Essa é a expectativa dele, né? Ao mesmo tempo, a indústria nacional de bens de capital não consegue atender plenamente a demanda interna nem acompanhar o ritmo de modernização global, então não tem como fazer isso. Por quê? Porque aumentou o imposto delas também, né? O aumento da alíquota impacta diretamente a capacidade de investimento das empresas. Estamos falando de máquinas, peças e tecnologia, né? Enfim, tá falando aqui um monte de coisa que deve aumentar o preço, né? Mas principalmente smartphone, torres e pórticos, reatores nucleares, isso aqui não faz diferença, geradores de gás de ar, turbinas para embarcações, motores para avião, um monte de coisa aqui. Repara como é que smartphone aqui é o que mais afeta você, né? Informática também, computador também tá aqui, ó. Computador entra nessa história também, né? Tem um monte de coisa aqui que aumenta o preço aqui da importação. Ou seja, uma merda que não tem absolutamente nenhum motivo que não seja tentar corrigir o outro erro do Lula. O Lula aumentou os impostos no Brasil, a indústria brasileira foi para o Paraguai. Aí qualquer ideia do Lula, pô, vamos taxar agora o pessoal de fora. Não pode, temos que taxar para recuperar esse dinheiro, não sei o que lá. Felizmente o Paraguai tem o Mercosul com o Brasil, então as indústrias que vão para o Paraguai meio que pagam menos impostos e meio que não faz diferença no final das contas na hora de vender aqui no Brasil, né? Ainda que paguem algum imposto do Paraguai aqui para o Brasil, ainda vai ser o brasileiro que vai pagar esse imposto, não tem como escapar. No final das contas é o consumidor que paga o imposto, é isso que está acontecendo aqui, né? E aí você pode pensar, não, aliás tem um pessoal na direita que acha isso também, não, porque
temos que incentivar a indústria nacional. Meu amigo, incentivar a indústria nacional é baixar imposto. Você baixa imposto, você estimula a indústria nacional. Esse negócio de aumentar imposto de importação para estimular a indústria nacional é balela. Aqui, ó, explica muito bem o Gabriel Duarte, que contou um caso. Essa semana ele comprou um lençol de não sei quantos mil fios de primeira classe, produto de alta qualidade, não sei o que lá. O produto veio com um cheiro insuportável, formaldeído, amido industrial, sei lá o que. Aí ele foi na loja e pediu para trocar. Ao abrir outra unidade do mesmo produto, saiu o mesmo cheiro. Ou seja, o problema não era na loja, o problema era na fábrica, né? Abriu uns 4 e todos estavam assim. Aí o pessoal explicou que isso vem tudo da China. Detalhe, é uma loja supostamente de indústria nacional de qualidade. Você compra aquelas marcas de qualidade no Brasil, supostamente fabricadas, vem tudo da China. É o que eu falo para vocês. O negócio a loja do Luciano Hang, a Magazine Luiza, a loja Havan, não sei o que lá, Riachuelo, essas lojas todas brasileiras. Ah, querido, não temos que taxar as blusinhas que vêm pela Shein, pela Shopee, que é para favorecer a indústria nacional. Aí o que faz essas lojas? Compra tudo da China do mesmo jeito. Aí você compra a mesma porcaria da China, do mesmo jeito da China, só tá pagando agora para eles, entendeu? Não tá comprando direto, tá pagando mais caro para eles e com mais imposto no final das contas. É a mesma coisa aqui. A indústria nacional, ou ela consegue produzir alguma coisa de qualidade com um preço razoável, ou é melhor ela fechar mesmo, fecha as portas, meu, vai plantar batata, porra, vai fazer outra coisa da vida. E aí aqui o pessoal chegou aqui e levou para casa o que tava com cheiro menos pior para tentar tirar na lavagem, né? Na hora de lavar o lençol saía o cheiro, né? Aí realmente lavou, saiu o cheiro, mas ficou manchado na lavagem. Né? Ou seja, a indústria nacional se resume a China vendendo em lote pra gente, a empresa brasileira colocando etiqueta com a marca dela aqui no Brasil, governo enfiando imposto a rodo no cu de todo mundo e brasileiro pagando preço alto por porcaria. É exatamente isso que o Haddad está fazendo, que o Lula está fazendo. É exatamente isso. Essa é a indústria nacional que algumas pessoas querem preservar. Cara, eu sou a favor de indústria nacional, mas o que tem que fazer para ter indústria nacional é baixar imposto. Só isso. Não tem que aumentar imposto de nada. Se alguém falar que vai aumentar imposto para preservar a indústria nacional, essa pessoa está mentindo para você. Ela quer aumentar imposto para enrabar você e tirar dinheiro seu. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?